Como é que eu aumento a minha força naturalmente? Muito bem, então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque o nosso número 9 da lista é o mais óbvio que vai ter. É o estimulante. Então, você trabalhando com uma dose de estimulante antes do seu treino, na dose certa, você tem aumento de força. Se você joga uma dose maior, você tem rebote e piora a performance, até mesmo tendo tontura, desmaio, vertigem, ânsia de vômito, etc. Como é que eu descubro qual que é a dose ideal de estimulante para o meu treinamento? É uma dose que você vai tomar e vai se sentir bem. Não existe uma matemática, tá? Não existe um número ideal, porque depende da tua tolerância. Se você quiser ter a melhor performance nesse dia, por exemplo, vou pegar um lutador e eu quero que ele tenha o melhor rendimento. O ideal seria que ele ficasse 2, 3 meses sem utilizar nada e trabalhasse com uma dose modesta de um pré-treino. Pode ser da sua preferência que tem algum estimulante. O pré-treino eu acho melhor porque você pode dando uns golinhos e vendo como ele bate. Então o cara pode fazer um teste durante a semana, né? De repente ali faltando uma semana ele manda meia dose e fala é isso que eu quero, e no dia ele vai dando uns golinhos e melhora a performance. Lembrando que para melhorar a performance todos os dias, compre um dos meus cursos. Não, sério, se você quiser estudar pode comprar um curso lá, bacana. Mas você deve usar esse estimulante o menos possível, porque ele é um estimulante e que faz down regulation no nosso organismo. O que é down regulation, Leandrão? O down regulation é basicamente assim, o corpo se acostuma. Então você manda 210 de cafeína, daqui a pouco não faz mais nada, você manda 420 e assim sucessivamente. E aí você perde a sensibilidade. Então o ideal é que você use o menos possível, só nos dias que você realmente precisa. Diferentemente do nosso número 8, a creatina. A creatina ela ajuda a fazer a ressíntese do ADP, adenosina difosfato, em adenosina trifosfato. Então, ajudando isso, você consegue promover um pouquinho mais de força. E quando eu falo um pouquinho mais, é importante porque o pessoal acha que vai virar um strongman quando toma creatina. Galera, isso não vai acontecer. Bem como o nosso número 7 da lista, que é a beta-alanina. A beta-alanina é uma creatina esquecida. Porém, é por um motivo, porque ela é mais cara, mas ela funciona. O que nós temos que lembrar é que como a creatina, ela vai funcionar estocando no teu organismo. Então a gente vai usar mais ou menos 5 gramas de creatina por dia, a gente vai usar mais ou menos 5 gramas de beta-alanina por dia. Só que a creatina não demora umas 2, 3, às vezes até 4 semanas em algumas pessoas. Já trabalhei com aluno que demora um mês para sentir a creatina. A beta-alanina também. Então, mais ou menos um mês. Você não precisa tomar beta-alanina e creatina pré-treino. Mas o meu pré-treino que eu estou usando tem creatina e beta-alanina. Por quê? Mas é só porque é a apresentação do produto. Você pode tomar isso aí antes de dormir, quando você acorda. Entendeu? Mas quando eu tomo a beta-alanina dá uma coceira. Eu já fiz vídeo sobre beta-alanina aqui no canal. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Mas essa coceira, pessoal, chama parestesia. É simplesmente o efeito da beta-alanina caindo muito rápido na corrente sanguínea. Realmente não há nenhum tipo de colateral. Fraciona a dose. 5 gramas? Manda 2 gramas, manda 1 grama, manda 2 gramas, de 8 a 8 horas mais ou menos. O corpo tende a acostumar com a beta-alanina nesse problema da parestesia. Então você só espera um pouquinho que alguns dias, semanas depois você não sente mais nada de incômodo. Então você pode fracionar no começo e depois juntar as doses. Obviamente que para um aumento de força, a força tem que vir de alguma coisa, ela não vem do além. Você dizer, Leandrão, você não é religioso. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é o seguinte, carboidrato. Por que o strongman, por que o atleta de força come muito carboidrato e está sempre com o percentual de gordura alto? Porque ele tem que estar em superávit calórico. Leandrão, em déficit calórico a gente não ganha força, porque a minha avó, que estava gordinha, ela começou a treinar, e aí ela treinando em déficit calórico para emagrecer, ela ganhou força. Isso, mas a tua avó não está querendo levantar um supino de 100 quilos. Eu acho. O que acontece, pessoal, é que quando você não tem nada, para quem não tem nada, metade é o dobro. Ou seja, a tua vozinha lá, quando vai treinar, mesmo sem carboidrato, ela ganha força. Agora, o cara que já levanta um caminhão no levantamento terra, esse cara, ele está no limite de tudo. Então, ele está sempre mandando muita caloria para dentro. Então, carboidrato alto. Por isso que no cutting é contraproducente você querer aumentar as cargas. Se você já é intermediário ou avançado, porque você vai se machucar. A sua força vai cair no cut e você vai atender isso. Então, você quer aumentar a força sempre,
superávit calórico sempre e percentual de gordura você não vai conservar em 8, 10%, fica tranquilo. Número 5, e se o meu carboidrato estiver baixo e eu precise de um pouco mais de força? Te dou tá aqui o abacaxi, Leandrão, você só me dá um rolo, né? Eu vou trabalhar com todo o carboidrato deste aluno antes do treinamento. Depois do treinamento, proteína e gordura. Pô, Leandrão, mas aí o resto do dia o cara vai ficar um The Walking Dead, zumbi. Isso. É isso. O que você quer? Performance não é qualidade de vida. Se você quer ter um melhor pico de força numa dieta com restrição de carboidrato, você tem que abrir mão de alguma coisa, porque senão não é jogo. O jogo se trata do quê? Não, eu dou isso para ter isso. Então qualidade de vida cai para a qualidade do treino melhorar. Já trabalhei com aluno que, não, pô, Leandrão, eu preciso pensar durante o dia, não dá, então eu vou dividir melhor esse carboidrato para ter um pouco mais de dignidade de vida, só que o meu treino vai render menos. São escolhas que a gente tem que fazer. Por isso que é muito difícil ser atleta, porque você deveria ser só atleta e não ter que trabalhar. Então, gera uma incongruência. Eu quero ser atleta, mas eu sou empresário ao mesmo tempo. Então, é difícil a vida do atleta. Então, deem valor para quando vocês verem o pessoal no palco ali posando. Todo o carboidrato no pré-treino, mais ou menos de 1 a 3 horas antes. Se você treina pela manhã, joga tudo antes de dormir. Se você quer estar bem 3 vezes por semana, por exemplo, você pode fazer um ciclo de carboidratos. Inclusive, expliquei muito disso nos meus cursos. Você joga os dias altos de carboidrato para os dias de treinamento que você quer mais vigor e os outros mais baixo. E aí nós vamos para o nosso número 4. Para você aumentar a força de forma natural, provavelmente isso poderia ser até o primeiro da lista, eu poderia ter falado isso antes, mas você deve treinar pesado, até a falha. Então, se eu pegar o Marius Pudziasnos, quando ele estava no auge dele lá, e eu, tirasse o carboidrato da dieta dele, fizesse tudo o que tem de mal, ele ainda era muito mais forte que você, com carboidrato alto, tomando Halotestin. Você fala, pô, Leandrão, eu não sou de nada. Mas ele treinou 20 anos. Entende? Então é a mesma coisa de um jogador de futebol. Ele gordo, ele te dá um chapéu que você nem sabe de onde veio. Por quê? Porque ele tem técnica, porque ele tem aprendizado motor. Então, se você quer ter mais força, você tem que treinar para força há muito tempo. E aí, mesmo em situações adversas, você ainda vai ser mais forte do que a maioria. E para isso, você vai, número 3, fazer treino de força. O pessoal pergunta assim, Leandrão, treino de força é bom para hipertrofia? Galera, qual que é o melhor carro? Uma Land Rover ou um carro de Fórmula 1? Aí você vai dizer assim, o carro de Fórmula 1. Mas eu não falei o ambiente, o cenário, o contexto. Andar na lama, pô, Land Rover, entendeu? Então o treino de força ele é bom para quê? Para quem vai dirigir Land Rover, não está prestando atenção na aula. Não, o treino de força é bom para quem quer força, o treino de hipertrofia para quem quer hipertrofia. Mas Leandrão, eu não posso pegar a Land Rover e levar numa pista de corrida, ela não vai dar uma volta também, mais lenta, bem mais lenta, mas vai? Isso. No treino de hipertrofia a gente tem ganho de força. No treino de força a gente tem hipertrofia, mas não como primeiro aspecto responsivo. Então se você quer ganhar força, você vai treinar só força e que se dane a hipertrofia. Se eu quiser mesclar uma semana força, uma semana de hipertrofia, para eu ganhar força, mas também ter shape. Então você vai ter, entre aspas, pelo amor de Deus, metade do shape que você poderia e metade da força que você poderia. Leandrão, e se eu primeiro conquistar o shape que eu quero e depois eu fazer treino de força para aumentar a força porque eu já construí a massa muscular que eu quero, beleza, aí dá. Você vai manter toda a massa muscular tranquilamente, você pode até ganhar. Só que você vai ter um contexto nutricional, provavelmente o seu BF não vai ser o melhor. Então você sempre está abrindo mão. Número 2, se você quer ter o seu pico de força dentro de todo esse contexto, então carbo alto, vou mandar um estimulante, vou treinar bem, você faz mais ou menos de 3 a 7 dias off. Isso é chamado de periodização de treino. Então vamos dizer que você tem uma competição ou você quer ter um pico de força no sábado. Sabadão, Leandrão, eu tenho que estar no meu melhor auge de força possível. A gente vai fazer de 3 a 7 dias de carga regenerativa, que envolve hipocinesia, ficar sem treinar, ou também fazer treinos muito leves, coisas assim. Mas normalmente é assim, pessoal, 3 dias sem fazer nada. Vai lá e fica dormindo e comendo.
aí no terceiro dia você vai ter um pico de força. Se você vem treinando de cargas de choque, né, periodização de treino isso, treinando de carga de choque há muito tempo, talvez você precise de 7 dias. Então aqui temos um certo molejo estratégico. E o nosso número 1 não adianta, você pode ter tudo isso muito bom, mas se você tiver alguns marcadores ruins, você não vai ter força, ou não a sua melhor força. Então para isso, você precisa ver estes marcadores aqui para que você tenha os melhores resultados. Dá uma conferidinha nesse vídeo.